Theo, o que é que você acha sobre o racismo? O que eu acho sobre o racismo? Eu acho que o racismo é uma dissonância cognitiva. É um problema de comportamento, de pensamento, que não existe somente na diferenciação pejorativa entre etnias. Você vai ver esse tipo de comportamento entre pessoas de grupos diferentes, né? O racismo tem um problema especial na história não só do país, como do mundo, porque é um grupo de pessoas que foi tratado de forma desumana, que foi escravizado, que foi violentado, né? Então, eu acho que uma das razões pelas quais o racismo existe ainda é porque ele não foi suficientemente combatido. Obrigado. Como você acha que deve ser combatido? O problema é que a gente tem uma doença social, né, que precisa ser resolvida e precisa ser trabalhada. Então, a forma de combater o racismo no momento é você deixar claro que é um problema moral, deixar claro que não é aceitável, encontrar políticas públicas que ofereçam mecanismos para que as pessoas que tentam perpetuar essas noções, essas ideias, não consigam fazer isso, mas principalmente com educação, principalmente com avanço moral. É importante, por exemplo, difundir a ideia de que não existe diferença significativa genética entre um afrodescendente ou até porque hoje em dia, como eu estava te dizendo, nós somos todos afrodescendentes. Aqui no Brasil, por exemplo, você não vai encontrar, e eu acredito que vai ser muito difícil você encontrar em algum lugar do mundo alguém que não tenha afrodescendência. Eu tenho um tataravô negro. Não aparece na minha aparência, mas se você ver, eu não sou o caucasiano clássico que você vai encontrar no norte da Europa. Eu tenho um pouco mais de pigmentação, eu tenho uns traços um pouco diferentes. Se você me colocar ao lado de um europeu, um norte-europeu, você vai ver que eu sou diferente dele. Então eu sou afrodescendente também. Mas aquelas pessoas que são mais obviamente, vamos dizer assim, né, que isso é mais perceptível. A gente tem que dar para essas pessoas mecanismos, né, para que elas possam elas mesmas combater quando elas encontrarem mecanismos claros. A gente tem que deixar claro para a sociedade que isso não é aceitável. Sim. Fazer com que isso seja uma coisa vergonhosa, não permitir que aconteça. Isso no âmbito social, né? Mas se a gente vai falar sobre como que você começa a resolver o problema que começou lá no descobrimento, né? Quando a escravidão no Brasil ocorreu, como é que porque esse grupo que veio para cá escravizado, ele continua em desvantagem. Existe um problema histórico aí que precisa ser resolvido. Não é uma questão que você resolve, não é simples de resolver, mas combate a nível social, ele ajuda bastante. Tá, mas... certo. Você acha que na faculdade existe? A pergunta aí para mim seria se eu já observei. Não. Mas eu vou te dar um exemplo interessante. Eu não tenho nenhum professor negro no momento. Eu não tenho nenhuma professora negra no momento. Mas eu tenho um zelador negro. Eu tenho outros funcionários que não são professores, que não são do corpo administrativo, que são negros. Então, assim, eu poderia considerar isso racismo? Não. Eu já vi discriminação racial ocorrendo no campus da faculdade? Não. Mas eu não vejo a etnia representada como eu gostaria de ver. Entendo. Né? Como seria bom e positivo. Então, se você me pergunta racismo no sentido de discriminação étnica entre estudantes ou, sei lá, seja lá quem for dentro do campus, nunca observei. Espero nunca observar. E se um dia observar, eu certamente vou denunciar. É o que eu recomendo que todo mundo faça. Theo, obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, cara. Parabéns. Estamos aqui com Mariana e a gente vai falar com ela sobre o racismo. O que você acha do racismo? Uma ignorância, né? Racismo é uma coisa retrógrada, né? Não existe mais por que existir esse tipo de coisa
no mundo. Porque tem tantos exemplos aí como eu posso dizer, de coisas absurdas por conta do racismo, mas espero que esteja melhorando, né? Porque não, é uma coisa sem noção pra mim. Tá bom. Você acha que existe na faculdade? Existe, mas aqui eu nunca vi não. Pelo menos na minha sala, na Unibratec, eu nunca vi não. Nunca percebi. Não. Como você acha que pode ser combatido, como pode ser resolvido o problema? Além do que já vem sendo feito, né, de trabalhos para conscientização, acho que é o povo ter consciência mesmo de que não necessita, não precisa disso. Boa noite. Estamos aqui com o Paulo Martins. Vamos falar sobre o racismo. O que você acha sobre o racismo? O racismo, né, ele é uma das formas um preconceito muito grande que tem do ser humano, né, onde ele julga o outro apenas pela questão racial, né? Então o ser humano ele é taxado apenas por ter uma cor de pele diferente, por ter alguns parâmetros biológicos diferentes do outro. Então isso não deve existir, é algo errado que deve ser altamente punido, com certeza. Você acha que existe na faculdade? Eu creio que em todo local em que há convivência de pessoas, em algum momento surge algum ponto de racismo. Devido a ser uma instituição de ensino, né, um ambiente de ensino, onde se leciona, onde se passa conhecimento, quando ocorre isso, normalmente é de forma bem suprimida, né? Você vê mais pontos de racismo, creio que na sociedade, digamos, aberta, mas em locais de ensino, né, é mais restrito, mas eventualmente pode ser sim que ocorra esses casos, né, casos de bullying e tudo mais, devido à questão racial, com certeza. Como você acha que isso pode ser resolvido? Eu creio que realmente conscientizando, né? Quanto mais conscientização houver, né, quanto a isso, quanto a não importância de um fator de pele, um tipo de cabelo, ou uma condição social, algo desse tipo, realmente vai melhorar. Realmente a condição e educação e cada vez mais investir no ser humano. Tá bom. Paulo, muito obrigado. Beleza. Valeu. Graças. Obrigado. Eu me chamo Jonathan e estou aqui na Unibratec fazendo um trabalho de comunicação. Eu estou entrevistando algumas pessoas sobre o bullying. Nesse caso, encontramos o nosso amigo Valmir. Valmir agora vai nos ajudar a responder duas perguntas muito importantes para a sociedade. Valmir, o que é bullying? Para mim, pessoalmente, o bullying ele se trata como se fosse uma questão de falta de um conhecimento, né, de uma aceitação de diferentes tipos de, vamos dizer assim, de costumes, né, de ações, de conhecimento. Então, tudo isso implica, muitas vezes, o fato de uma agressão acontecer, né, é uma falta de um conhecimento previamente, você tendo ele. Então, o bullying para mim é mais ou menos isso. É você não ter o conhecimento de algo e você começar a agredir uma pessoa sem saber, né? Sem saber o porquê. Realmente, né? Então, como fosse um certo racismo, né? Com outro nome, vamos dizer assim, né? Mais ou menos isso aí. Certo. Pronto, Valmir. A outra pergunta é, o que você faria para resolver esse problema? Do bullying, né? Em diversos locais, independentemente, né? Que você acha? Em geral, entendeu? Como se poderia ser resolvido isso? Acredito como um pouco de respeito em si, pelas diferenças de cada pessoa, né? E também buscando entender o mundo de cada indivíduo. Às vezes o bullying acontece, por exemplo, eu não gostei de tu porque tu é maguinho de óculos. Isso aí? E no meu grupo eu só quero os caras que fosse saradão, que não usasse óculos, que fosse presença. Tô entendendo. Aí todo tipo da tua pessoa assim eu iria espancar ou agredir fisicamente, verbalmente. Então, como isso é resolvido na minha parte, né, pessoalmente, eu acredito que se nós tivéssemos respeito melhor pelas diferenças de pessoas, comportamento, né, de perfil, sei lá o que seja, ou até de conhecimento, porque às vezes o bullying também pode ser questão de conhecimento. Conhecimento também. A pessoa sem saber julga precipitadamente, né? Com certeza. Então eu acredito que isso, né, poderia ajudar muito
a resolver o bullying é você ter um respeito maior pelas diferenças das pessoas e um conhecimento prévio de cada perfil, né, de indivíduo que está ao seu lado. Certo. Obrigado, Juan. Que é isso. E para a nossa segunda entrevista, eu estou aqui com Erickson e ele vai me ajudar a responder duas perguntas muito importantes para a sociedade novamente sobre o bullying. Pronto, Erickson. Diz para mim o que é bullying. Bullying é, assim, de uma certa forma, você tentar diminuir a outra pessoa, tentar fazer com que ela se sinta menosprezada, se sinta menos importante Tá entendendo? diante de outras pessoas. Você consideraria, seria julgar precipitadamente? Poderia ser? Como? Julgar precipitadamente, Exato. sem conhecer a pessoa. Exatamente. Às vezes a pessoa, a outra que está praticando bullying, ela se sente ameaçada por uma pessoa que talvez ele ache que é mais inteligente ou de uma certa forma mais sociável, e ele tenta derrubar aquilo, provocando bullying naquela pessoa. Estou entendendo. Certo, Valmir? Agora vamos para a nossa segunda pergunta. O que você faria para resolver esse problema sobre o bullying? Assim, de uma certa forma, talvez assim, como uma pessoa mediadora, seria tentar dialogar, tanto com a pessoa que está sendo ofendida com o agressor, Certo. para mostrar que não é dessa maneira que a gente consegue assim, um bom convívio na sociedade. Certo? Estamos aqui na Unibratec, mais uma vez, fazendo trabalho de comunicação. Estamos entrevistando algumas pessoas sobre o bullying. E encontramos Raíssa. Raíssa aqui vai nos responder duas perguntas muito importantes sobre o bullying. Raíssa, o que é bullying? O que é bullying para você? Eu acho que é quando você zoa pessoas e de maneira que essa zoação ela ofende, né? Isso Chega a degrinir a pessoa nesse caso. Exato, isso acaba com o psicológico da pessoa, porque mesmo, ele não vai querer mais estar naquele ambiente por conta disso. Certo. Agora a nossa próxima pergunta é o que você faria para resolver esse problema? O que eu faria para resolver esse problema? Eu tentaria... Não... Caraca. Eu acho que eu tentaria conscientizar, né, algo que já acontece. Tentaria conscientizar e mostrar que isso acaba com as pessoas. Né? Isso realmente acaba com o psicológico, com o emocional da pessoa. Isso realmente fere. Eu tentaria mostrar isso de maneira, né, o mais palpável possível. Certo. Muito obrigado, Raíssa. O racismo é a convicção sobre a superioridade de determinadas raças, com base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços de comportamento humano. Consiste em uma atitude depreciativa não baseada em critérios científicos em relação a algum grupo social ou étnico. O bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem a origem na palavra inglesa bullying, que significa valentão, brigão. Bom, é isso aí, gente. Obrigado por assistirem. Até mais.